Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é absolutamente fundamental para um envelhecimento com mais saúde, mas que, olha, muitas vezes acaba ficando de lado: o sono na terceira idade. Entender os desafios e principalmente as soluções é um passo gigante para garantir bem-estar e autonomia. Para começar, vamos direto ao ponto e quebrar um mito. Sabe aquela ideia de que, é normal da idade, idoso dorme mal mesmo? Pois é. Será que é assim? A resposta, e a gente vai ver o porquê, é um grande e sonoro não. Então, primeiro vamos alinhar os ponteiros aqui. O que é de fato a deficiência de sono? Não é só se sentir um pouco cansado, não. A gente está falando de uma condição clínica com impacto real no dia a dia. Ela afeta o humor, a memória, a segurança e acontece quando a duração, a qualidade ou até o horário do sono não estão adequados. Sabe, fica tudo desalinhado com o nosso relógio biológico. Para a gente entender onde o problema mora, precisamos começar pelas bases. O próprio processo de envelhecer já traz naturalmente algumas mudanças fisiológicas no sono. E embora essas alterações sejam consideradas normais, elas acabam abrindo a porta, criando uma vulnerabilidade para problemas maiores. Olha só essa tabela, ela resume bem o que acontece. Do lado da arquitetura do sono, a gente vê que o tempo total de sono e a eficiência diminuem. O sono profundo, aquele de ondas lentas, e o sono REM, que são cruciais para restaurar o corpo e a mente, também caem. E o que aumenta? O tempo que a pessoa passa acordada na cama depois que já tinha adormecido, o tal do WASO, e o número de despertares. Já do lado do ritmo circadiano, o nosso relógio biológico tende a adiantar. É o que a gente chama de avanço de fase, que faz a pessoa querer dormir e acordar mais cedo. Tá, mas e na prática o que tudo isso quer dizer no dia a dia? Significa que o sono fica mais superficial, mais picado, menos restaurador. A pessoa passa mais tempo rolando na cama, acordada, sente aquela vontade de ir deitar às 8 da noite e às 4 da manhã já está de pé. É como se o nosso relógio interno perdesse um pouco da força, da potência, para manter um sono contínuo e profundo a noite toda. E existe uma razão bem concreta, bem física para isso. Pensa que no nosso cérebro existe uma área que funciona como um interruptor do sono, ligando e desligando a vigília. Com o passar dos anos, a gente perde quase metade das células dessa região. Com menos células, para operar esse interruptor, fica muito mais difícil para o cérebro fazer essa transição suave para o sono. Certo. Então a gente já viu que o envelhecimento por si só já dá uma fragilizada no sono. Mas o problema de verdade aparece quando outros fatores entram na jogada. São esses gatilhos que pegam essas mudanças normais e transformam numa deficiência de sono de verdade, com impacto clínico. E a lista de gatilhos é bem grande, viu? Entram aí as doenças crônicas, como dor de artrite, que não deixa a pessoa relaxar. A polifarmácia, que é o uso de vários remédios cheios de efeitos colaterais. Fatores da vida, como solidão, luto. E até a noctúria, que é essa necessidade de levantar para urinar de noite, que muitas vezes é um sinal de outra coisa, como uma apneia do sono, por exemplo. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha esse número: 75%. 3 em cada 4 pessoas com mais de 65 anos convivem com pelo menos 2 doenças crônicas. Isso mostra que o sono não é um problema isolado, ele está totalmente conectado com a saúde geral da pessoa. Ok, já entendemos as causas, mas e as consequências? É aqui que o sinal de alerta fica vermelho de vez, porque dormir mal não é só um incômodo, é um fator de risco sério para um monte de coisa ruim. Olha só que dado pesado. Estudos de longo prazo mostram que dormir cronicamente 6 horas ou menos por noite aumenta em 30% o risco de desenvolver demência no futuro. Isso mostra o quanto o sono é vital para a limpeza e manutenção do nosso cérebro. E não é só a saúde mental que está em jogo, a segurança física também. Quando a eficiência do sono, ou seja, a porcentagem de tempo que a pessoa de fato passa dormindo enquanto está na cama, cai para menos de 70%, o risco de quedas dispara em 36%. E uma queda para um idoso pode significar a perda da independência. E o negócio é ainda mais sério. A regularidade do nosso dia a dia, do nosso ciclo de atividade e repouso, é um indicador poderoso de saúde. Quando esses ritmos ficam bagunçados e instáveis, o risco de mortalidade por todas as causas sobe 20%. Ou seja, ter rotina e regularidade é tão importante quanto o número de horas que se dorme. E aqui a gente vê um ciclo vicioso clássico, uma via de mão dupla. De um lado, dormir mal piora os sintomas da demência e da depressão. Do outro, essas próprias condições alteram o cérebro de um jeito que quebra ainda mais o sono. Uma coisa vai alimentando a outra numa espiral bem perigosa.
Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. A ótima notícia é que esse ciclo pode sim ser quebrado. Agora, a gente vai focar no que funciona, em abordagens que são seguras e que realmente trazem resultado para a população idosa. E o ponto de partida de qualquer tratamento sério hoje em dia é exatamente este. A primeira escolha, a preferência, é sempre por intervenções que não usam remédios. E o motivo é muito simples. Os riscos dos medicamentos para dormir em idosos são altíssimos. Esse gráfico aqui deixa a diferença gritante. De um lado, você tem os remédios, com um risco enorme de quedas, confusão mental, dependência. Do outro, as terapias comportamentais, com um benefício gigante que melhoram não só o sono, mas também o humor. E o melhor, sem esses efeitos colaterais perigosos. Tá, mas como funcionam essas intervenções? Uma das mais eficazes tem esses 4 passos, que são simples, mas olha, muito poderosos. Primeiro, reduz o tempo na cama para que ele seja mais próximo do tempo que a pessoa realmente dorme. Segundo, acorde sempre no mesmo horário, sagrado, até no fim de semana. Terceiro, só vá para a cama se estiver com sono, de verdade. E quarto, não conseguiu dormir em uns 20 minutos, levante, faça algo relaxante e só volte para a cama quando o sono vier. E não para por aí. Existem outras estratégias super poderosas. Tomar sol ou se expor a uma luz forte de manhã ajuda a acertar o relógio biológico. Manter uma rotina de atividade física e social durante o dia também fortalece esses ritmos. E até a musicoterapia, com músicas bem calminhas, já mostrou que ajuda a diminuir a ansiedade e a melhorar a qualidade do sono. Bom, chegando aqui no final da nossa análise, fica bem claro que a gente precisa mudar a forma como encaramos o sono. É preciso parar de ver o sono como um luxo ou algo secundário e passar a tratá-lo como o que ele realmente é, um pilar central da saúde ao envelhecer. Se tem uma única mensagem para guardar de toda essa nossa conversa, é esta: dormir mal na velhice não é normal. Não é uma sentença, é uma condição médica que tem causas que a gente pode identificar e, o mais importante, tem tratamentos que funcionam e são seguros. Então eu quero fechar com uma provocação para todo mundo. Seja como profissional de saúde, seja como filho, filha, neto, como a gente pode colocar o sono no mesmo patamar de importância que a gente já dá para uma boa alimentação e para atividade física. Porque no fim das contas, priorizar o sono é investir diretamente em qualidade de vida, em lucidez e em independência.